Homenagem a Kardec, do espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra por toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, boa tarde. Bom, tem tanta gente aqui, o boa tarde foi tão fraco, que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar os encarnados também. Meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos, aqueles que estamos no plano físico e aqueles outros que já se encontram no mundo maior. Queremos dizer da nossa alegria de poder falar pela primeira vez aqui em Apucarana, sobretudo no mês espírita em que se homenageia o nosso querido codificador Allan Kardec. E como ele sempre se preocupou com o futuro do movimento espírita, descendo em detalhes sobre a codificação, de modo que não houvesse dúvidas a respeito, ele certamente gostaria muito que nós, espíritas, nos reuníssemos para estudar sobre a unidade da doutrina, sobre a união em Jesus e a unificação em Kardec, e estudarmos como lidar com essas dificuldades da convivência, que são naturais. O próprio codificador vai escrever no livro Obras Póstumas, né? Nós temos a publicação em 1890, de que tudo que o Espírito Verdade lhe havia afirmado que iria suceder, aconteceu. Companheiros mais dedicados apunhalaram-no pelas costas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se tornou um foco de intrigas. Acusaram-no de estar ganhando dinheiro às custas da doutrina. Distorceram as suas melhores instruções, corrompendo os seus ensinamentos. Mas a quantidade de alegrias, de felicidades, de contentamento que a doutrina espírita lhe proporcionou, o bem que ele fora capaz de levar através das suas obras a tantos corações, superaram em muito todas as dificuldades, todas as lutas. Então vamos verificar que desde a época de Kardec nós já tínhamos dificuldades da convivência. E nós queremos também hoje escutar as dúvidas dos senhores, dentro desse assunto. Se for fora do assunto e sobrar tempo, a gente responde também, mas a gente vai dar prioridade àquelas perguntas que estejam dentro desse assunto. Dificuldade da convivência, a união em Jesus e a unificação em Kardec. Então, vocês já podem ir anotando, para que no intervalo já faça a leitura, já faça a triagem, já veja aquelas que eu sei responder, as fáceis. Aquelas que eu não sei, eu encaminho para o Márcio, para a Glória, para o André, para o Maurício e tantos outros companheiros. Como é que você chama? O Alexandre, tantos companheiros dedicados e muito mais estudiosos, muito mais preparados do que a gente. Porque, para falar sobre esse assunto, ser expositor, meus amigos, não quer dizer que a gente saiba muita coisa, não. Significa apenas que a gente tem alguma facilidade de expressão, tem alguma didática, enfim, técnicas que ajudam a gente a expor e algum conhecimento. Mas há pessoas excepcionais, muito mais preparadas,
que às vezes não têm essa facilidade de comunicação e que poderão certamente nos ajudar também nas perguntas e respostas. Então, aquelas difíceis, eu vou separar para esses companheiros, vocês procuram depois as respostas, não é? O que eu realmente não souber, eu vou ser muito sincero e vou dizer que não sei, ou repassar para esses companheiros, vocês procuram no final, tá? Então, desde já, anotem as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, não é? Sobre esse assunto. E por que é tão difícil conviver, meus amigos? O que é que vocês acham? Falando com os encarnados. Por que é tão difícil conviver? Se fosse fácil, nós estaríamos em outros mundos. Ela respondeu de maneira indireta o que eu queria falar. Mas eu gostaria de escutar mais respostas. Por que é tão difícil conviver? Por causa das diferenças, nós somos todos diferentes. O que mais? Que estamos todos aprendendo, ainda somos todos aprendizes ainda, não é? Não somos detentores de toda a verdade. Muito bem, o que mais? Intolerância, não é? Que é fruto do orgulho. O orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, o principal motivo, móvel de quase todas as nossas ações. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e também no capítulo 8. Então vejam que o orgulho vai ser, né, a imperfeição moral mais prejudicial para nós convivermos bem. Mas a resposta que ela deu logo no início, nós temos dificuldade de conviver porque nós estamos ainda imperfeitos. Se nós fôssemos espíritos puros, não teríamos dificuldade nenhuma para conviver. Não é verdade? Como é que os espíritos superiores nos suportam? Vocês já perceberam, se perguntaram isso? A gente tão atrapalhadinho, com tanto defeito, com tanto problema, com tanta vaidade, com tanta preguiça, não é? Com tanta má vontade, enfim, não é? Nossas imperfeições. Como é que eles nos suportam? Eles não suportam. Eles não ficam preocupados com a gente, não ficam estressados com a gente, não. Eles, por quê? Porque eles já superaram todas essas imperfeições. Eles não projetam aquelas imperfeições na gente, porque eles já estão, não é, livres daqueles defeitos. Então, um espírito puro na nossa casa, no nosso centro espírita, ele não teria dificuldade, ele toleraria, ele teria paciência, teria amor, compreenderia cada um, veria, como diz Emmanuel, que os espíritos superiores conseguem enxergar cada um de nós por ângulos inimagináveis, verificando o que cada um tem de bom, né? E aí vão aproveitando cada das questões. Então, é difícil conviver porque estamos imperfeitos e somos diferentes, né? Estamos em diversos estágios evolutivos, cada um tem um passado reencarnatório diferente, vive em circunstâncias diferentes, tem problemas, objetivos, sonhos e até gostos diferentes. Eu estou olhando para vocês aqui, não tem ninguém com a mesma roupa, cada um preferiu determinada cor, determinado modelo, blusa, saia, vestido, não é? Os seres humanos somos incomparáveis. A nossa única semelhança é a nossa diferença. Nós temos, a nossa diversidade, não é? E Emmanuel vai dizer, Jesus faze-nos observar, por misericórdia, que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que por isso mesmo, cada qual de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. Jung, o famoso psicanalista, não é? Vai dizer que nós nascemos originais, únicos e morremos cópias, porque nós queremos agradar a todos. Você sabe qual o nome desse defeito de querer agradar a todos? Vaidade. Se vocês olharem, eu não sei em todos os dicionários, mas na Wikipédia, aquela enciclopédia da internet, eles colocaram lá, primeiro significado de vaidade, pessoa que se preocupa demasiadamente em agradar a todos. Isso é vaidade. E o segundo sentido é o quê? Aquela pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal, que gasta muito tempo nos salões, não é? E às vezes se descuida de tantas outras coisas importantes. Aliás, no sermão profético, Jesus vai dizer que no final dos tempos, muitos estarão distraídos. E a gente pensa, distraído é uma pessoa estabanada como eu, que acabei de
Bater no microfone aqui agora. Não. Distraídos é quem não está ocupado com as coisas verdadeiramente importantes. A gente está preocupado com a televisão, com o jornal, com as notícias, com a fofoca, com o trabalho, com isso, com aquilo, com os filhos, e não estamos nos preocupando com as questões espirituais, que deveria ser a prioridade. Jesus nos fala, não é? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele não falou que é para buscar só o reino dos céus, mas buscar primeiro. Então a pessoa vaidosa, ela está tão preocupada com a aparência pessoal que ela não tem tempo mais para nada. Não vem para a casa espírita porque passou o dia no salão, na academia, enfim. Nada contra a gente se cuidar, não é? O próprio Chico vai usar aquela peruca e não foi por vaidade, não. No filme eles fazem uma licença poética. Nós temos informação de que foi Emmanuel que disse que ele deveria sim usar uma peruca, porque revelam que era muito frio onde ele morava, né, em Pedro Leopoldo, e que também Chico não tinha o direito de enfeiar o mundo. Emmanuel falava isso para ele, né? Ele fala lá no Pinga Fogo que a cirurgia plástica, se é para melhorar a autoestima da pessoa, a pessoa ficar melhor, não é nenhum problema, né? Não pode a gente exagerar, o exagero é que é o complicado, né? Agora, a gente vai lembrar, olha, o lema da campanha da fraternidade, alguns anos atrás da Igreja Católica, a unidade na diversidade. Ou seja, apesar das diferenças, nós nos mantermos unidos. Porque o processo de unificação não é um processo de dizer, olha, todo mundo tem que seguir essa regra. O Espiritismo, desse modo, a essa maneira, não é assim. Tanto que a Federação Espírita Brasileira, e eu não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição em especial, tá? Estou falando aqui, não é, nossas opiniões pessoais, ela tem um opúsculo chamado Orientação ao Centro Espírita. Ou seja, sugestões ao Centro Espírita. Não é uma regra, uma norma determinando, olha, quem não segue 100% do opúsculo não é Centro Espírita. Não, meus amigos. Nós vamos ter essas diversidades que são naturais do ser humano, das necessidades. Cada um falando para um público diferente, diferenciado. Cada um com sua característica. A gente viaja também para o exterior. Eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que morava na Dinamarca. Eu comecei a viajar, a fazer palestras. Há 8 anos a gente já viaja para o exterior. E porque eu sempre quis ser um palestrante internacional, não é? Sobral é uma cidade lá do Ceará, não é? E cearense, nós temos um plano de dominar o planeta. Então, onde você for, tem cearense, não é? Até aqui, em Apucarana, certamente vai ter algum conterrâneo para me cumprimentar ali fora, não é? Então, vejam. E aí a gente vê como eles têm que adaptar, porque lá, caridade tem que ter autorização para fazer distribuição de alimentos, de roupas. Então, são diferentes as regiões, diferentes do Brasil, a cultura. Então, é natural que tenhamos essa diferença. Não quer dizer, por isso, que não possamos estar unidos, as casas unidas, porque juntos seremos como um feixe de varas, ensina o nosso querido Bezerra de Menezes, o patrono da unificação. Enquanto que isolados somos meros pontos de vista. Então, juntos nós temos força para fazer um evento, fazer uma divulgação maior, não é? Arrecadar recursos, fazer umas campanhas, enfim, ajudar aquelas casas menos favorecidas. A gente é uma casa grande, por exemplo, oferecer cursos que a casa pequena não tem condição de realizar. E aí a gente, em nome da unificação da União Regional Espírita, que chama URI, né? Outros locais chama Aliança, chama Conselho, né? A união das casas espíritas, então, por exemplo, uma casa grande que tem um curso de passe, por que não fazê-lo também através da URI? E aí ela oferecer para todas as casas espíritas, não é? Fazer o mês espírita, como vocês estão fazendo, cada semana numa casa espírita diferente, prestigiando as outras casas, não é? Levando as pessoas para conhecer os outros estabelecimentos, criar laços, não é? Criar vínculos. Então o processo de unificação não é padronização absoluta, não. São apenas sugestões que a federação tem encontrado em vários locais e que tem dado certo. Mas não quer dizer que seja uma cartilha que tem que ser 100%. A gente vai ter casas que se destinam, por exemplo, fazem um trabalho mais voltados ao fenômeno, médiuns de efeitos físicos, por exemplo, médiuns de cura. Tem problema nisso? Não.
problema propriamente não. O próprio Cristo fez, não é? Utilizou o fenômeno para chamar a atenção para a sua mensagem. Mas é importante que a casa tenha uma boa orientação doutrinária. Que a gente ore por aqueles médiuns. De preferência que ninguém saiba quem é o médium, não é? Aquele médium de efeitos físicos com mais potencial. Que ele participe de um grupo, como lá na Comunhão Espírita nós temos tratamento físico e espiritual, sem promessa de cura. Por quê? Porque nem todo mundo vai ficar curado, às vezes o tratamento é a própria doença. E a gente vai ter ali, não é, as pessoas trabalhando, ninguém sabe que é o médium de cura, somente o grupo que precisa também de médium de sustentação, como Peixotinho, fazia suas curas, suas materializações, e precisava ter uma assistência preparada, não é, harmonizada para aquele trabalho. E a gente assim preserva o médium, porque é muito fácil falir nessas provas, são provas difíceis para nós. Então a gente pode fazer. Então vai atrair um público que está querendo muitas vezes uma solução imediata, vai muitas vezes, não é, receber a cura, mas aquele público precisa do mais importante, que é o alimento da alma, que é a cura do espírito, que é a nossa transformação, o nosso autoconhecimento, a nossa elevação espiritual, através do estudo, do esclarecimento, do acolhimento, do consolo. Então, a casa precisa orientar. Olha, não basta fazer aqui o tratamento, tem que também estar frequentando um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo do Livro dos Espíritos, um estudo sistematizado da doutrina espírita, como essa casa oferece, enfim, tem que ter também um estudo, porque o estudo também é desobsessão, ensina Divaldo Franco. Ele é médio vidente, ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Eu usei só esse exemplo, não é? Porque tem casa que vai se dedicar mais ao estudo, outras vão dedicar mais ao trabalho social, outras mais àquilo, só com cuidado. Que José Raul Teixeira, esse expositor querido, nos chama a atenção. É que às vezes a casa espírita se dedica tanto à parte social. Por exemplo, monta ambulatórios, médico, dentista, não é? de assistência social, às vezes escolas, às vezes hospitais. Nada contra. Mas o problema é que a gente só pode fazer isso se a gente não deixar desguarnecida a casa espírita. Porque hospitais temos aí vários. Infelizmente, no Brasil, nem de tão boa qualidade. Educação, escola, trabalho social, muitas ONGs hoje o governo distribui, não é, uma série de benefícios. Hoje já não temos tanta gente passando fome no Brasil, são muito poucas. E o que as pessoas mais precisam é do Evangelho de Jesus. É da doutrina que esclarece, que explica o Evangelho do Mestre. É como Paulo comenta com Barnabé, no livro Paulo e Estevão, na segunda parte. Eles estão conversando e ele vai dizer, Barnabé, pobres e enfermos nós teremos sempre sobre a terra. E essa tarefa não pode ser esquecida. Mas a iluminação das consciências deve estar em primeiro lugar. Se as pessoas trouxessem o Cristo no coração, nós não teríamos tantas dificuldades. E o que é que ele vai fazer? Vai distribuir sopa? Não, Paulo vai pregar. Vai sair pregando o Evangelho, montando igrejas, não é? Núcleos. Qual foi a principal missão de Chico? Foi curar pessoas? Chico era médium de efeitos físicos. Muita gente ficava curada, Chico, eu fiquei curado. Não, ele despistava, porque a sua principal missão era a divulgação através do livro espírita. E às vezes as pessoas não entendem, me perguntam, Nazareno, mas por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Por causa de Francisco Cândido Xavier. Eu não tenho a menor dúvida disso. Chico foi o maior divulgador. 92 anos dedicados à mediunidade, aquelas cartas consoladoras, era para divulgar, para chamar a atenção para os livros, para a mensagem de Kardec e de Jesus. Então, a missão dele era a divulgação. Então, qual a principal função da casa espírita? O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. E às vezes a gente deixa de lado. Os trabalhadores estão tão engajados nas outras atividades, porque a gente usa o tempo livre, não é? Que falta tempo para se dedicar. Então, só esse cuidado. Vamos ser diferentes? Vamos. Vamos seguir o nosso coração. Mas vamos ter em mente que o mais importante que nós podemos oferecer é a doutrina espírita para as pessoas. A missão de Jesus, não é? Era levar a mensagem. A missão de Paulo, de Chico Xavier, de tantos outros, foi levar a mensagem. Os fenômenos apenas era para chamar a atenção do público. Não é? Então nós vamos em frente. Bom, Nazareno, se somos todos diferentes, quem está com a verdade?
É o presidente do Centro Espírita, que está sempre certo? É o presidente da URI, o presidente da Federação Brasileira? O que é que vocês acham? Primeiro eu queria perguntar, o que é a verdade? O que é a verdade? Meu pai disse que nós perdemos a única oportunidade de saber o que era a verdade. Quando há 2000 anos, Jesus diante de Pôncio Pilatos, quando o governador da Judeia interroga, mestre, o que é a verdade? E Jesus silencia. Claro que Pilatos não estava à altura de compreender qualquer resposta de Jesus, mas também, será que ele não silenciou em respeito a cada um de nós? Porque a nossa verdade é relativa? Porque onde é que estão escritas, ou onde está escrita a lei de Deus? Questão 621, de O Livro dos Espíritos. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado. Na consciência. Então, depende do nosso nível evolutivo, concordam? Então, o André Luiz Peixinho, presidente atual da Federação Espírita da Bahia, ele vai dizer que no mundo mais elevado, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou justo, eu sou honesto, enquanto houver uma pessoa passando necessidades no seu planeta. Não é na sua família, não. É no seu planeta. E a gente aqui bate o peito, não, eu sou honesto, sou espírita, pago meus impostos. Vejam que é uma questão relativa, não é? Relativa ao nível de consciência. E quanto mais a gente evolui, mais a gente expande essa consciência e mais a gente tem tolerância. Que, aliás, faz parte da tríade kardeciana, não é? Trabalho, solidariedade e tolerância. Agora, tolerância não significa conivência. Se a pessoa está prejudicando os outros, a gente tem um dever de ajudar. Por exemplo, veio um expositor aqui, lá do Ceará, imagina, cearense, e começa a dizer que Kardec está completamente superado, que não precisa mais ler Kardec. Ele pode até falar isso. Mas o coordenador da palestra, não é, que é bom que tenha uma pessoa acompanhando, vibrando, torcendo lá para o expositor não falar bobagem, não é? Que nós somos falíveis, né, meus amigos? Se for médio, então a reza tem que ser dobrada. Aí, quando ele terminar a exposição, o coordenador, com muita delicadeza, vai dizer, olha, meus amigos, nós respeitamos muito o nosso irmão, nós agradecemos a sua visita, mas nós queremos dizer aqui que a maior autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec. Então, corrigir, se necessário, publicamente. Mas a gente vai ver aqui hoje um estudo que a gente fez lá na Federação Espírita do Distrito Federal sobre como chamar a atenção de alguém que está em erro. Foi um trabalho muito interessante, montado pela equipe, no Treinar, acho que em 2005. E a primeira regra é que a casa tenha um estatuto e um regimento interno bem detalhados. Então tem lá o Grupo Espírita Paulo Estevão, lá de Fortaleza, é jep.org.br, disponibiliza, ele tem estatutos bem detalhados, vocês podem procurar na internet, jep.org.br. Então tem lá, tem o regimento interno do estudo sistematizado, tem o regimento interno da assistência, do atendimento fraterno, o regimento interno da divulgação das palestras, tem tudo detalhado. Para quando tiver alguma dificuldade, aí você não vai chamar a atenção da pessoa, não é você que está chamando a atenção dela. É você está dizendo, olha, fulano, é porque nessa casa aqui nós temos esse regimento interno. Olha, que diz aqui que a prioridade é divulgar as obras básicas e tal. Então, a gente gostaria que você seguisse, ou então enviasse uma sugestão para modificar o regimento interno, porque atualmente é o que está valendo, né? Então, primeira coisa, regras claras, né? e divulgadas, inclusive, no site, nos painéis, flanelógrafos, eu não sei como é que se chamam aqui, e nos murais, né? Então, a pessoa conhecer o regimento interno. Primeiro passo. Segundo, a regra de Jesus. Se teu irmão se encontra em erro, chama-o em particular. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te escutar, não é? Chama um pequeno grupo, ou seja, chama a diretoria para conversar com ele. E se ele ainda não escutar, trata-o como um publicano, como um gentio, aliás. Que era, os judeus tratavam os gentios com indiferença, ou seja, aquela pessoa
Não é convidada, mas para não atividade. Não, é com diferença. Então vejam que são 3 estágios. Mas primeiro, em particular. Segunda regra é que a gente não seja tão específico. Primeiro, ser oportuno, pegar a pessoa num dia bom, né? Num dia que ela está tranquila. Logo depois da palestra, ou depois da fala, às vezes a pessoa está um pouco suscetível, a adrenalina está, não é, elevada ainda no sangue. Então, pega a pessoa num dia mais tranquilo, num cantinho. E aí você, não ser tão específico. Por exemplo, numa palestra de 1 hora, que a pessoa deu um escorregozinho de 1 minuto, não vamos também, né, jogar tudo fora por causa de 1 minuto. Então a gente vai dizer, olha, fulano, você fez aquela palestra, eu gostei por isso, por aquilo, olha, todo mundo elogiou essa parte, as pessoas gostaram da maneira que você expôs, assim, assado, e falou aquilo, e aquilo outro, muito bacana. Mas nesse ponto aqui, que você falou, será que não seria melhor você dizer dessa maneira? Ou evitar comentar isso, já que a palestra é para um público, não é que está chegando, um público que não conhece ainda a doutrina espírita, então se aprofundar em polêmicas. Não, a tribuna espírita não é para polêmicas, é para consolo, é para esclarecimento, é para acolhimento. Então não é para a gente ficar, não é, discutindo questões de menor importância. Então a gente vai e elogia bastante, a pessoa já fica simpática para a gente, né? E depois a gente fala, olha, aquele pontinho e tal. Seria bom, não seria bom você meditar melhor sobre aquele assunto? Então, você não ser tão específico. Segundo, terceiro, seja direto. Então, fale diretamente para a pessoa. Porque se você não falar, vai comentar com outra pessoa e quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Quando chegar no ouvido dele, vai chegar completamente distorcido. Então, que a gente seja direto com a pessoa. Agora, se você tem dificuldade com aquela pessoa, o ideal é chamar um intercessor, não é? Tem lá a intercessão, que Emmanuel nos ensina. Então, a gente pede um amigo dele, assim, uma pessoa que ele quer muito bem, que ele respeita, que ele admira. Só olha, fulano, o nosso amigo ali, ele está com essa dificuldade dessa maneira. Será que você podia falar com ele, com muito jeito, tudo, com muito tato? Aí, ele vai e ajudar aquela pessoa. Então você também pode fazer utilizando um intercessor, mas nunca utilizar a fofoca, não é? Uma pergunta antes da gente prosseguir. Você sabe qual é a água mais importante da casa espírita? A água mais importante? Aqueles que não dormiram ainda, por favor. A água magnetizada, fluidificada. É importante a água magnetizada, mas não é essa água. A água mais importante da casa espírita chama-se água da paz. Quem aqui já conhece a água da paz? Dizem que Chico estava em Uberaba, ou Pedro Leopoldo, não sei, e uma senhora chegou para conversar com ele. Chico, olha, meu casamento está por um fio, não aguento mais meu marido, ele fala uma coisa, ele fala outra, eu também não fico calada. E nós estamos para nos separar. Pergunte aos bons espíritos o que é que nós devemos fazer. Chico consultou. Maria João de Deus, sua mãe, se aproxima e disse, Chico, diga para ela que use a água da paz que vai resolver o seu problema. E ela saiu muito feliz. Foi até a primeira farmácia. O senhor tem água da paz? Hã? Ninguém sabia do que se tratava. Foi até o supermercado, falou com o gerente. Ninguém nunca tinha ouvido falar dessa água da paz. Ligou para São Paulo, nada. Consultou na internet. Na internet, Nazareno, naquele tempo. É para deixar uma outra lição, é para dizer que quem conta um conto sempre altera um ponto, não é? Não teve internet não, foi só ligar para São Paulo. E aí depois ela volta lá chateada, mas Chico, que espírito é esse que me manda buscar essa tal de água da paz? Eu não encontro lugar algum. E aí Chico consulta, Maria João de Deus vem sorrindo, Chico, diga para nossa irmã que a água da paz é água comum, água potável que tem na casa dela. No momento da discussão, ela coloque 1 colher de água na boca, não engula e nem cuspa fora. Permaneça com água na boca até o final da discussão. Como ela vai ficar com a boca cheia, vai ter que calar. E quando não quer, meus amigos, dois não brigam. Então a gente tem que aprender também, na casa espírita, a ser esse freio, esse para-raio das fofocas. Porque na casa espírita tem muitas moças, muitas meninas, né? Muitas mulheres. E as mulheres são espíritos muito elevados, diz o nosso orientador espiritual.
Elas aprendem com a maternidade, não é? Quando são mães, quando são tias, quando são professoras, elas aprendem muito o amor incondicional, às vezes até exagerado, né? Das mães pelos filhos, mas elas têm um defeito que compromete toda a vantagem delas sobre os homens. Você sabe qual é? Uma tal de fofoca. Eu falei isso uma vez numa casa espírita, uma senhora levantou o braço ali atrás, né, assim, Nazaré, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse, minha senhora, Kardec explica, certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É só para espantar o sono, tem muito homem fofoqueiro mesmo. Mas então, Jesus nos fala, não resistais ao mal. E a gente fica, mas eu não vou resistir ao mal? Se alguém chegar na nossa casa e invadir... Não, ele apenas condenou a vingança, não a defesa. Mas o problema é que a gente não sabe se defender. Quando a gente vai se defender, a gente contra-ataca. Quando a melhor defesa normalmente é calar, silenciar. Chico jamais se defendeu. Divaldo também diz que se fosse defender, não faz outra coisa, não sobra tempo mais para nada. Tantos ataques que ele recebe. Agora, então ele vai dizer, não é? Não resistais ao mal. Se alguém bater uma face, oferece-lhe a outra. Ou seja, é combater o mal com a outra face do mal, que é o bem. Então é orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Porque se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, não sereis chamados filhos do Altíssimo. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Veio a fofoca, a gente barra, tranca. A não ser que seja uma coisa que comprometa, não é, a coletividade, então a gente vai falar com uma pessoa, o presidente da casa. Então a gente vai ter essa questão, tá certo? E aí, na hora de dizer a verdade, a gente lembrar também de uma frase de Chico. Veio um palestrante conversar com Chico Xavier e disse, Chico, você tem que se defender, Chico. Estão falando calúnias a seu respeito. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E falou, e Chico todo encolhidinho, não disse uma palavra. Mas ele psicografou um versinho. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Mas o que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade, imperfeita ainda, nós somos espíritos puros, não sabemos toda a verdade, e arremessamos sem nenhum carinho nos nossos irmãos. Então a gente precisa ter essa consciência. Quando a gente for falar com alguém, tem que saber, tem que fazer o autoconhecimento. Tem que fazer a pergunta, por que eu estou chamando a atenção daquela pessoa? Para quê? Será que não é por inveja dele que eu tenho? Será que não é mágoas que eu já trago e por isso quero chamar a atenção dele? Então a gente tem que se perguntar, o que é que nos move? Se a gente fizer com amor e por amor, usando essas técnicas adequadas, a gente vai ser bem sucedido. Porque nós vamos ter sempre dificuldades na diferença, não é? E qual a chave, então, para a melhor convivência? Vocês não estão conseguindo enxergar aqui, não? É só ler ali, não é? Humildade, pessoal. A humildade, a mãe, é a chave para muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, e é tão importante que Jesus faz questão de fazer a cerimônia do lava-pés, não é? Que é a cerimônia mais bela para mim na Igreja Católica. Os apóstolos vêm discutindo qual deles era o maior, porque Jesus já anunciava a sua crucificação. E quando eles chegam, para a surpresa deles, Jesus cinge o seu lombo, como faziam os escravos, e com a bacia de água, que era um trabalho para os escravos, super humilhante, vai lavar os pés, tanto que Pedro não quer. E aí ele vai dizer, se tu não deixares que eu lave teus pés, tu não tens parte comigo, não tens parte comigo. E aí Pedro vai dizer, então Senhor, então não lava só os pés, não, lava o corpo todo, não é? Simão, Pedro, uma graça. E aí a gente vê, o Cristo vai nos ensinar, vai dizer, aquele que quiser ser o maior de todos,
seja servo de todos, seja aquele que mais serve. Quando eu lembro dessa frase de Jesus, eu só me recordo de Francisco Cândido Xavier. Ele veio, não é? E às vezes a gente fica perguntando se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec, e o movimento espírita ficou dividido, companheiros se atacando, escrevendo páginas, difamando outros companheiros muito nobres. E o Espírito Samuel Lucas me disse: Nazareno, a pergunta que vocês deveriam fazer não era se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec, mas por que a espiritualidade nos enviou primeiro Kardec e somente depois Chico? Primeiro o conhecimento, mas o conhecimento sem o amor e sem a prática, ele pode nos transformar em doutores da lei dos tempos modernos. Então precisava vir Chico Xavier para nos ensinar o trabalho, a solidariedade e a tolerância, a humildade, a colocar a mão na massa, a sair de dentro das casas espíritas e ir para o povo, para a sombra do abacateiro, para fazer o evangelho em público, para psicografar, para levar a mensagem a tantos corações. E a maior característica de Chico qual era? Não era alegria, era a alegria de viver, dizem os seus biógrafos. Mas a segunda maior característica de Chico era a humildade exagerada, para chamar a atenção mesmo. Não é nem a correta, porque o nosso modelo é Jesus, não é? Jesus, quando perguntava, ele dizia que ele era o Messias. Ele dizia que está aqui alguém que é maior do que o templo, maior do que Salomão. Mestre, dizei o bem, porque eu sou. Jesus não ficava com essas firulas, às vezes, que a gente tem, não é? Que às vezes nem é verdade. Mas a pessoa veio depois da palestra, e aí diz assim: Nazareno, adorei sua palestra. Eu disse: que é isso, minha irmã, não vale nada. Mas no fundo, eu dizendo: arrasei, né? Arrasei. Isso é hipocrisia, foi o defeito de Jesus, mas não chamou a atenção, foi hipocrisia, o fingimento, né? Não vamos ter essa humildade fingida, não. Nosso modelo é Jesus. Mas Chico fez de tudo para não chamar a atenção para a humildade. Então o que é que ele vai fazer? Vai chegar uma senhora, por exemplo, lá onde ele se encontrava, e ela chega elogiando muito ele: Chico, você é maravilhoso. Quantos espíritos nobres vêm até nós graças a você, Chico. Quantas mães você já consolou. E ele disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, não é? Quem fez tanto quanto Chico Xavier? Quem trabalhou tanto quanto Chico Xavier? Então a gente vai ver, não é? Ele ensinando a humildade. Ele chegava até a exagerar, não é? Somente na questão dos médios, porque médio tem que ter humildade mesmo. Sobretudo os médios. Para não correr o risco da fascinação, da mistificação. Então Chico vai. Um dia ele está dizendo que ele é um verme. E algumas pessoas: mas Chico, um verme, né? Que coisa assim, tão desgostosa, né? Falar de verme. E aí Emmanuel disse: olha, Chico, não é todo mundo que se pode comparar a um verme, não, viu? Uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando. O verme cumpre muito bem o seu dever, Chico. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão tão bem quanto o verme se desincumbe de sua tarefa. E aí Chico diz: uai, meu irmão. E passou a se declarar um subverme. Menos do que um verme. Então ele veio trazer esse exemplo da humildade e, sobretudo, da caridade e da divulgação, que foi o que ele mais fez, foi a divulgação. Né? Se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do planeta. Eu não tenho a menor dúvida. Não é? Então, vamos analisar as críticas aqui. Não é? Se criticaram Jesus, Chico, Divaldo, por que queremos ser melhor do que eles? É impossível agradar a todos. Vocês têm medo de críticas? Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem nunca recebeu uma crítica, por favor, levante a mão. Nem você, Márcio? Coitado do Márcio. Presidente, parece que é karma esse negócio, né? Mas é um karma positivo, meus amigos. Dirigir uma instituição espírita, que a maioria tem medo, tem vergonha, vocês não sabem a bênção que é. Será contado, né? Esse trabalho. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. E a gente deve orar pelos nossos presidentes, pelos nossos dirigentes, nossos coordenadores, nossos
presidente de federação, porque somos todos falíveis e natural. Agora eu vou dizer aqui uma regra para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem saber? O pessoal que está dormindo também quer? Olha, a primeira regra é bem fácil. Não diga nada, para que não critiquem os seus atos, o que você fala. A segunda regra também é simples. Não faça nada, para que não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, não seja ninguém, para que as pessoas não fiquem com inveja de vocês. Primeira vez que eu falei isso numa palestra, tinha um rapaz aqui, logo na primeira fila, ele levantou o braço, triste, disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Fizeram até Jesus, né, ser chamado de príncipe dos demônios, Beuzebu, deus das moscas. Baal é senhor, Zebu é moscas. Era o deus dos lixeiros lá da cidade. O espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, como nos ensina o livro dos Espíritos. Não é? Então, a gente, pelo contrário, se não nos criticarem, cuidado, é sinal que talvez a gente não esteja fazendo nada. Então, vamos trabalhar, vamos ser criticados, faz parte, e Jesus diz: regozijai-vos quando, mentindo, vos caluniarem, difamarem, perseguirem, por causa do Filho do Homem. Grande é a recompensa que está no reino dos céus, porque assim fizeram também com os profetas. E crítica é limpeza, não é? E ela só arde na ferida. Se o tecido está sadio, a gente não precisa defender. Vamos correr um pouquinho, talvez não dê tempo da gente mostrar todos os slides, né? E tem um lanche, né? O pessoal já está pensando no lanche, né? Então, a maioria das críticas, pessoal, são mal entendidos. São problemas de comunicação, da gente não se comunicar bem. Então não vamos nos distanciar, vamos conversar mais, não é? Nada de medo ou de indiferença. E Jean Sibelius dizia que não se preocupe com os críticos, porque jamais ninguém levantou qualquer estátua para nenhum crítico, só para os criticados. Para os criticados temos várias estátuas, não é? Só temos estátuas para os criticados. Para os críticos ninguém fez ainda não e nem vai fazer, né? Então a gente, se a crítica está ardendo, é porque tem alguma coisa errada, normalmente, pelo menos o nosso orgulho. Então crítica é faxina, diz Emmanuel. Então a gente vai utilizar essa faxina, não é? E não tem nenhum problema. Agora, não critique. Se tem alguma coisa errada, se ofereça para fazer melhor, ou indique uma solução. A casa tem maus dirigentes? Vamos nos oferecer para o trabalho. Se podemos fazer melhor, temos o dever de ajudar. E eu queria contar um caso pessoal. Vocês gostam de fofoca? O povo adora fofoca, né? Mas é uma fofoca fraterna. Eu já era estudioso do Espiritismo, já lia Kardec, né? E não frequentava nenhuma casa. Era uma época que eu viajava muito entre duas cidades. E quando fui frequentar a casa, entrei no estudo sistematizado. E era uma casa muito grande. Tinha 120 alunos na fase 1. Para compensar isso, eles colocavam 4 monitores. Porque se eu não gostasse do monitor A, eu ia gostar do monitor B, e assim por diante. Ia facilitar, um ajudava o outro. Hoje eles já mudaram. Hoje eles fazem turma com no máximo 25. E quando a turma vai diminuindo, que é natural, né, as pessoas viajam, embora tenham alguma dificuldade, né, mudam de horário, de turno, aí eles vão e juntam depois as turmas de 25 que se tornaram de 10, por exemplo, e vão somando aqueles grupos que mais à frente é natural uma evasão na casa espírita. Apesar que a gente tem um trabalho, né, chamado Tratamento Espiritual, combatendo a evasão na casa espírita, que é muito interessante, falando de como a gente manter, criar vínculos, como promover a harmonização e o crescimento da casa espírita com uma técnica muito fácil, muito simples, uma atividade a mais que vale a pena. E a própria Maria Unimazotti falou que está estudando implantar na Federação Espírita Brasileira, no seu campo experimental, o modelo da Federação Paraibana, que lá tem o nome de Educação dos Sentimentos, lá na FEDEF tem o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, lá no Pará, Apoio à Reforma Íntima, no Ceará, Atendimento Espiritual, tem vários nomes, Evangelho-terapia, Terapia do Evangelho, e a terapia realmente é do Evangelho. E aí,
que nada mais é que o estudo de evangelho em pequenos grupos, que acolhe a pessoa é reentrevistada várias vezes e tem o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado. Aí a pessoa, não é, sabe que passa ali por aquele tratamento, se harmoniza, cria vínculos, porque ela participa, ela fala, e os terapeutas dizem que a doença sai pela boca. Então é muito importante para harmonizar, para acolher pessoas que vêm de outras casas, não é? Que a gente não conhece muito bem, se harmonizar e tratar e depois encaminhar para o estudo sistematizado. Então ela já se acostuma com o estudo em grupo, não é? E já cria vínculos, cria raízes na casa e aí continua nos estudos que a casa oferece. Não é? Então, eu cheguei lá e havia um dos monitores, um rapaz muito jovem, ele devia ter cerca de uns 20 anos. E eu, meu Deus, essa casa tão grande, logo aqui no Oeste 1, na principal fase, a porta de entrada, onde devia ter os melhores monitores, vai colocar um rapaz tão pouco experiente? E aí, ainda bem que eu não falei para ninguém, pessoal, porque eu levei um puxão de orelha tão grande dos espíritos. Vocês querem saber? Vocês adoram fofoca mesmo, não é? Eu cheguei em casa, e aí veio a inspiração, assim, meu filho, quantos anos tinha aquele rapaz que estava lá no EJA? Cerca de uns 20 anos, um absurdo aquela casa tão grande, com um monitor assim, tão despreparado. E me diga uma coisa, você com 20 anos estava fazendo o quê? Aí eu era ateu, materialista, né? Fui 12 anos ateu. Esse meu filho, aquele jovem está dando o melhor de si, está enfrentando as críticas, né? Como a sua, para dar o melhor de si. Então, quem critica deve oferecer a solução. Eu entendi. No dia seguinte, me ofereci e me tornei monitor de estudo sistematizado da doutrina espírita, como sou até hoje. Então, vejam, se a gente pode fazer melhor, vamos nos oferecer. Ah, Nazaré, mas eu venho para a casa espírita, tomo meu passe, assisto a palestra, faço o evangelho lá, não está bom, não? O que é que vocês acham? Questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura. E qual a resposta dos Espíritos? Não. Não basta não fazer o mal. Eles vão dizer, o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque ele responderá também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Ou seja, a gente podia se oferecer para o trabalho na casa espírita, e a gente não se oferece. E dali a gente sabe que está prejudicando, às vezes aquela outra pessoa não tem carisma para acolher, não é? É uma pessoa meio grosseira, quando a gente podia estar fazendo um trabalho melhor, numa coordenação, enfim. Nós somos responsáveis. Se a gente podia ajudar aquela casa espírita a salvar muitas vidas, evitar suicídios, evitar abortos, evitar crimes, evitar sofrimento, mães que ficam com a vida destruída porque tiveram um filhinho arrebatado pelas garras da morte. E a gente não fez nada. Não ajudou a casa espírita, não ajudou financeiramente a casa espírita. Temos que ajudar, pessoal. Temos que fazer o nosso melhor, colocar os nossos talentos para multiplicar. Tem trabalho voluntário para todo mundo na casa espírita, uma vez por semana, 1 hora, não é? Agora a gente fica com medo. A gente não quer assumir compromisso. E o Espírito Samuel diz que só recebe benefício quem tem compromisso. Quem não tem compromisso, não é? Vem quando quer, quando pode, não é? Então a gente precisa realmente ter compromissos, não é? E a gente deve expulsar as pessoas problemáticas da casa espírita. O que vocês acham? Não? A casa espírita é uma escola, um hospital. Nós estamos todos enfermos. Será que a gente deve expulsar alguém? Pessoal, depende desse alguém. A regra geral é que não, mas há pessoas que precisam se ausentar da casa. Lá em Fortaleza havia uma senhora com problemas psiquiátricos. Tinha sido internada já, várias vezes. E ela chegava, não só na casa espírita, mas igrejas evangélicas, messiânicas, e fazia um escarcéu. Ficava aqui na frente, levantava batendo nas mãos, atrapalhando a palestra, não é? Tentou uma vez
subiu no palco uma vez e pegou o microfone e começou a esculhambar todo mundo, falar mal de todo mundo, né? Dos espíritas, sobretudo, ficava assim. E o pior, ela me adorava. Deve ser karma, né? Aí nós tivemos que chamar os bombeiros. Pronto, foi a solução. Nunca mais ela apareceu lá. Os bombeiros levaram para os médicos competentes e ela viu que se fosse arrumar confusão lá, não entrava mais. Então vejam que tem pessoas que, mesmo que não sejam pacientes psiquiátricos, elas geram tanto problema que a gente deve dizer, olha, meu amigo, aqui nessa casa, com esse estatuto, com esse regimento, você não se enquadra. E aí é bom que ele vá fundar outras casas espíritas, não tem nenhum problema não. Porque o movimento espírita, como é que cresce? É por multiplicação? É? Infelizmente por divisão, né? A gente briga, um grupo se desentende, sai, forma outro grupo espírita. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas, com o passar do tempo, aquele outro grupo, mesmo que tenha um entendimento equivocado, eles vão naturalmente, se colocam estudo, né? Um estudo continuado, permanente, como defende Allan Kardec no projeto 1868, para garantir a unidade da doutrina. Aí eles vão se kardecizando, muita gente. Lá na Federação do Distrito Federal, há casas espíritas que são filiadas e que não são 100% assim, kardecistas. Não é um termo não muito adequado, mas hoje até é cabível, porque espírita virou uma palavra polissêmica, tem muitos significados. E a gente vai ver então, não é? Casas que os médios eram oriundos de centros de umbanda. E a federação acolhe, não faz crítica, e pelo contrário, convida para fazer cursos sobre estudo sistematizado, curso sobre mediunidade, curso sobre esse assunto, e a gente vai a pouco e pouco, não é, espiritizando, por incrível que pareça, as casas espíritas. Então é natural esse processo. Nós estamos numa gradação, e tem casas espíritas que as pessoas vão vir, não é, com muitos atavismos da Igreja Católica, muitos atavismos da Umbanda, de outros locais, não é um problema com isso. Apenas que a gente vai, não é, e através do estudo, sobretudo, a gente vai harmonizando, uniformizando. Então, nesta casa espírita lá em Fortaleza, o Paulo Estevão, para ser trabalhador, para trabalhar em qualquer área, na biblioteca, na livraria, não é, trabalhar como médium, temos que estar matriculados e frequentando o estudo, qualquer tipo de estudo tematizado, estudo das obras básicas, estudo aprofundado da doutrina espírita, estudo do evangelho, temos que estar com pelo menos 70% de frequência. É uma garantia que você tem. Porque numa casa grande, como é que você vai acompanhar todos os trabalhadores? A gente está lá no grupo, lá falando, em nome, é como se a gente tivesse uma procuração em nome da doutrina, meus amigos. Procuração em nome da casa, falando ali sobre a doutrina espírita, a gente tem que ter muita responsabilidade. E Allan Kardec vai dizer que os maiores inimigos da doutrina espírita não estão fora dela. Não são seus detratores, seus inimigos, porque eles já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, né? Essa turma que não estuda e acabam desmoralizando o espiritismo, porque levam para as pessoas um espiritismo que não é espiritismo. Então, cuidado. Então, na casa espírita, vamos ter o estudo, vamos dar o quê? Vamos dar Kardec, vamos dar os espíritos, não é, mais consagrados. Tem novidade? Ah, então não. Quer estudar novidade? Então vamos montar um grupo de pesquisa sobre aquele assunto. Né? Ah, não, nós queremos estudar tal autor, Nazareno, não é sem nenhuma crítica a nenhum deles. Ah, então vamos montar um grupo lá para vocês estudarem. Mas no estudo tradicional e nas palestras nós vamos estudar o que as pessoas mais precisam, que é do senhor Allan Kardec. Das obras, não é, consagradas como as obras de André Luiz e tantas outras, que a gente vai, não é? André Luiz passou pelo controle da Universidade do Ensino dos Espíritos? Não. Nós não temos hoje Allan Kardec separando, né, as mensagens, os livros que eram para ser publicados. Está aqui, ele, de 3.600 mensagens, 3.000 eram de moralidade irreprochável. Vejam como Kardec não publicava qualquer coisa. Desse número, menos de 300 poderiam ser publicadas. E apenas 200 apresentavam um mérito assim incontestável. De 3.600, ele achava que só valia publicar 300. Olha aí. Menos de 10%. E a gente vê tanta literatura, infelizmente, né? No movimento espírita. Livros que a gente não sabe se são mediúnicos
e os espíritos também que não têm. E como a gente não tem Kardec para publicar só o que é bom, e tem editoras mais preocupadas com o ganho financeiro do que com a espiritualidade das pessoas, então veja essa enxurrada de livros, um verdadeiro comércio, quando a gente sequer leu Kardec, as pessoas nem leram Kardec. Eu pergunto nas palestras quem leu os 3 primeiros livros de Kardec, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. 5% levanta o braço. 10%. Quem aqui já leu Levanta o Braço? Os 3 inteiros. Bom, aqui é porque são trabalhadores, né? Foi 49,57%. Mas vejo que metade não levantou o braço ainda. Aliás, foi mais que isso, foi 57,85%. Então vejam, as pessoas, a gente vai ler novidades, se a gente não tem a base. Depois que a gente vê a base, e a Casa Espírita deve preparar o participante para isso, com a base você pode ler qualquer coisa. Kardec não proibiu livros, não. Aliás, no último livro publicado por ele, dos critérios para a formação de uma biblioteca espírita, ele vai colocar entre os livros contrários ao espiritismo, que atacavam a doutrina, para que a gente conhecesse. Então vejam que... E ele dizia que a gente devia ler também livros não espíritas. Agora, não pode a gente dizer que um livro que contraria Kardec, não é? Em muitos pontos, sobretudo, ou que não é ainda uma revelação progressiva, porque a gente percebe que os livros de Chico Xavier avançaram além do que Kardec nos trouxe. Alguns criticam Emmanuel, não é? Criticam André Luiz, foi um escândalo na época do livro Nosso Lar, mas hoje, pelo controle universal que a gente está fazendo hoje nas casas espíritas, a gente está vendo que tem fundamento, que está certo, que tem lógica, não é? As observações de Emmanuel e de André Luiz. Então hoje o controle é feito por nós. Então as casas espíritas têm que fazer esse filtro e têm que vender os bons livros espíritas. Agora, a pessoa quer ler outras obras, não tem nem problema, ela pode ler, deve, mas não na livraria do nosso centro. Ah, Nazarena, é porque 70% da renda do centro espírita é da livraria. Pois está errado. Devia ser 80% de contribuições de sócios, de pessoas ajudando a casa espírita. Kardec instituiu que os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinham que colaborar com tantos francos por mês. Pessoal, o dízimo não é errado, não. Kardec passou por esse problema. Ele vai alugar uma sala no Palais Royal, porque a sociedade cresceu muito, não cabia mais na sua casa. Todo mundo combinou de ajudar no aluguel. Depois de alguns meses, ele tem que entregar a sala, porque não tinha como pagá-lo. E voltou para sua casa. E somente depois de pegar por escrito o compromisso dos membros, é que eles alugam outra sala em outro local. Então veja que até o Kardec passou por isso. É porque tem gente que acha que o dízimo é uma coisa errada. O espiritismo não tem dízimo, ele nunca vai ter. Mas Jesus conhece o dízimo, na sua época tinha, e ele não critica o dízimo. Ele fala do dízimo do cominho, da hortelã. Não critica o dízimo, mas critica a ação dos fariseus, que estavam mais preocupados com o dízimo do que com o auxílio às pessoas. Ele elogia a oferta da viúva pobre. E viúva naquele tempo não tinha INSS, não. Eu sei que INSS significa isso não será suficiente. Mas naquele tempo elas passavam fome. E ela vem com 2 moedinhas de cobre, centavos, e coloca no gasofilácio, e Jesus diz: vede aquela mulher. Ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ela deu do que lhe faltava. Se fosse errado, Jesus diz: olha, a senhora não, a senhora fica aqui na outra fila, que é para receber uma cesta básica. A senhora não precisa ajudar, não. Mas ele sabia que era importante para a pessoa se sentir útil. Então a gente tem um dever. Se todo mundo contribuísse financeiramente, não tinha problema. Aí a casa fica querendo ganhar dinheiro na livraria, fica querendo ganhar dinheiro com os eventos, fica querendo ganhar dinheiro com rifas, com bingos, com outras coisas, que não seria o ideal. Vocês entendem? Então a culpa é nossa, não é da casa espírita. Então não tem nenhum problema com isso. Quando me convidaram para fazer uma vez uma campanha de sócio, essa casa lá, o Paulo Estevam, tem uma campanha de sócio muito interessante. E aí eu fiquei pensando: mas meu Deus, vou falar de dinheiro na casa espírita? Será que isso não é errado, não? Aí o Espírito Samuel disse: meu filho, você está pedindo dinheiro para você? Não, é para a casa espírita. Você está pedindo dinheiro para os dirigentes da casa? Não, é a única, entre aspas, religião, né, filosofia, doutrina, que não remunera os seus dirigentes.
Você não está pedindo, não é para o bem das próprias pessoas que vão ter uma instalação melhor, segurança, vigia, uma instalação mais adequada? Sim. Para divulgar a doutrina? Sim. Isso não é bom? É ótimo. Você está pedindo de quem pode pagar? Olha, os espíritas somos a classe que tem a maior renda per capita entre todas as outras religiões. É quem tem mais dinheiro, somos nós. E as casas espíritas passando por necessidades. Aí vão inventar coisa. Aí vão viver de jantar, de bazar, aí dá os espíritas tudo gordinho que nem eu, né? Porque nada contra. Mas vejam que se a gente tivesse mais recursos, a gente estava fazendo uma divulgação mais ampla. Estava fazendo eventos, não é, abertos ao público, em locais, não é, mais conhecidos, fazendo divulgação no jornal. O Kardec falava da divulgação num periódico mais importante, como o Bezerra de Menezes faz no país, durante 7 anos consecutivos. Então a gente precisa mudar essas questões. Os problemas surgem da gente não estar fazendo a nossa parte, compreendem? Então, por conta das nossas imperfeições morais é que nós temos tanta dificuldade da conversa. E para a gente ir para o lanche, vocês ficarem felizes. Eu queria saber qual é a principal causa das nossas imperfeições morais. Porque a gente viu aqui que a dificuldade da convivência é por conta das imperfeições, né? Quem sabe aqui qual é a principal causa das imperfeições morais? Está no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, de um tal de Allan Kardec. Quem sabe? Um de cada vez, assim, levanta a mão para fazer uma sequência. Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não. É para ser estudado. Orgulho é filho dele. Egoísmo é filho dele também. Não vai salvar nenhuma alma, não? O Márcio não vale porque ele já assistiu essa palestra, e o Alexandre talvez também. Pessoal, lá no livro A Gênese, que tem alguns reparos, a gente sabe que precisa de alguns reparos, como as editoras fazem, porque não passou pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos, esse livro, e mesmo assim Kardec publicou, né? Tem lá dizendo, por exemplo, que Marte não tinha satélites, e alguns anos depois a ciência descobre. Veja que Kardec não era infalível. Ele usou um único médium, Camille Flammarion, e ele, astrônomo, colocou coisas da própria cabeça também, porque sempre o médium participa. Mesmo na comunicação mecânica, aquela que o espírito toma o braço do médium para escrever, está lá no livro dos médiuns, que a gente interfere na comunicação, os médiuns. Está lá dizendo que os cometas, né, têm matéria vaporosa e que se chocassem com o planeta não provocavam qualquer dano. É verdade, a maior parte dos cometas é uma cauda, não é? Somente das partículas que se desprendem. Mas há cometas que têm um núcleo rochoso, não só de gelo, mas também de metal, e podem provocar grandes destruições, como aconteceu com Shoemaker-Levy número 4, em 2004, quando ele atinge o planeta Júpiter, um gigante, não é? 200 vezes maior do que a Terra, provocando uma grande destruição. Então vejam que tem erros ali. Por quê? Porque foi um espírito que deu a sua opinião naquela época, do conhecimento que ele tinha, que ele dispunha, e junto com o médium. Mas nesse livro tem uma passagem muito curiosa, aliás, na parte dos milagres, das profecias de Jesus, né? Vale a pena a gente conhecer também. E nesse livro temos então logo não vamos querer ser infalíveis, nem Kardec foi infalível, né? Como é que a gente vai ser infalível? Falar sobre coisas que a gente não tem alcance, sobre o futuro, sobre o passado, é onde os espíritos pseudo-sábios mais exploram, porque a gente não tem como verificar se está certo, se está errado. Né? Então, tomar muito cuidado com espíritos que falam sobre o futuro, ou que falam sobre o passado. E vamos verificar, então, que neste livro ele fala, no capítulo 3, item 10, que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Kardec não vai se alongar nesse assunto. O livro é de 68, ele desencarna em 69. Mas o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, quais são os principais instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, que a gente já daqui a pouco vai dar um jeito nela, né? A sede também, o sexo, o sono, o instinto maternal, a agressividade. Temos vários instintos de conservação, mas temos um chamado medo. O medo é um instinto muito útil, ele evita que a gente cometa loucuras, mas ele vai trazer muitas das nossas imperfeições morais. Porque o que não é o egoísmo e a avareza, não é fruto do medo. A psicologia vai dizer que o segundo maior medo
do homem é o medo da rejeição dos pais. A gente quer ser amado pelos nossos pais. E como eles normalmente aplaudem as pessoas ricas, aí a gente vai desenvolver a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância desmedida, né? A ambição desmedida. Vamos querer conquistar bens, tesouros, riqueza, porque para ter o aplauso das pessoas e também da nossa família. O que é o ciúme? Ciúme é amor? Ciúme é problema de autoestima. E a pessoa tem medo de perder aquela joia, né? Aquele ser amado, e não sabe muitas vezes que ela não é o obsessor encarnado da vida dele, né? O que é a inveja? A inveja é fruto do medo. Aquelas pessoas muito bonitas, não é? Aquelas atrizes, aquelas top models, aquelas mulheres lindas, de cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são jovens, são belas, são ricas, são famosas, não é? São queridas por todo mundo. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. E a gente fica se achando baixinho, feinho, gordinho, né? E fica com medo de não ser amado como elas são amadas. E para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal com a gente, não é? Aí então a gente o que faz? A gente vai usar uma outra arma, fruto do medo também, a maledicência. Ah, mas a fulana, o marido está botando chifre nela, botando guampa, não sei, chama guampa aqui, não é? Tá usando drogas, não é? O Divaldo tem esse defeito, porque quem brilha muito nos ofusca, fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então veja a inveja, a maledicência, o ciúme, não é? O egoísmo, a avareza, a ambição, a cobiça, a ganância, a fraude do médium. O médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais ou mediúnicas. Ele vai, muitas vezes, o quê? Como existem, não é, fora do Brasil, médiuns que recebem dinheiro, fazem shows em auditórios, recebem aplausos. E quando pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade, como está lá no livro dos médiuns, ele agora o que é que vai fazer? Vai forjar o fenômeno para provar que ele era médium mesmo. E para conseguir os aplausos, o dinheiro, o prestígio de que era portador através da mediunidade. Então vejam até a fraude do médium, não é? O motivo do medo. A omissão. Kardec pergunta na questão 932 do Livro dos Espíritos, mas por que tão comumente os maus é que predominam? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Chamou a gente de timidez, não é virtude, não é defeito. Jesus não era tímido. Era corajoso. E a nossa omissão, a nossa covardia é que tem permitido todas essas atrocidades que temos no planeta por causa da nossa omissão. Que a gente tem medo, a gente não quer assumir os cargos, não quer se candidatar à política, não quer se candidatar nem na casa espírita, imagine. Então vejam que a gente pode, né, se candidatar aos cargos públicos também, de destaque, juízes, desembargadores, presidentes dos tribunais, como podem fazer a diferença, não é? Estamos vendo aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, fazendo a diferença. Então a gente pode e deve fazer, mas o medo, a gente se omite. A gente acha que é humildade. Isso não é humildade, não é covardia. No livro Nosso Lar, quando o André Luiz, né, quando eles recebem a notícia da Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos essa matéria. O medo. Meus amigos, há mais coisa para falar sobre o medo, mas eu vou ficar por aqui que vocês estão com fome. Nazareno, qual o melhor remédio contra o medo? Porque eu já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo. Aliás, uma importante aqui, ansiedade. Quem aqui já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida além de mim? Nossa, quase todo mundo aqui. O que é ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer, e muitas vezes não acontece. Quando a gente sabe em um livro dos Espíritos que existe uma programação reencarnatória, questões 258 e seguintes, nós até escolhemos, antevemos as principais provas que iremos passar aqui na Terra. Sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom, nós só vamos passar pelas provas que serão úteis para o nosso crescimento espiritual, meus amigos. A gente não vai passar por nada que não mereça. Então fiquem tranquilos. Jesus já falava há 2000 anos, não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1.
Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho. Então vejam, existe uma programação, existem leis. Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então, nada de medo. Mas qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Para a gente ir para o lanche. Rápido. Quem falou? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo. E com a fé inabalável, não é? Como ensinava Kardec. Que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós vamos vencer, não é? Combater esse medo que gera o egoísmo, a avareza, o ciúme, a ansiedade, a omissão no bem, a timidez, a cobiça, a ganância, não é? O orgulho, a vaidade, porque vaidade é medo de desagradar alguém, não é? Então, tudo de bom, Nazareno eu compreendi perfeitamente. Mas o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Rápido. Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, para onde vamos, por que viemos, por que sofremos, como encontrar a felicidade real, e com o autoconhecimento, que nos fala a questão 919, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, a gente vai, não é? Tendo esse conhecimento que liberta, que nos fortalece a fé e ajuda-nos a combater o medo, para que a gente possa seguir os passos do Mestre. A gente vai fazer então um intervalo de 20 minutos,